No mercado de criptomoedas, um pequeno erro pode custar todo o seu dinheiro. Muita gente fala para você não colocar todos os ovos de uma cesta só, ou seja, investir todo o seu dinheiro em uma criptomoeda somente, até porque se ela cair, você vai perder grande parte da tua grana. Por outro lado, muitas pessoas falam para você não encher a sua carteira de criptomoedas, senão você vai diluir o seu lucro e nunca vai ter um ganho explosivo na sua carteira. A dúvida que fica é quem está certo nessa história? E como que eu posso montar uma carteira perfeita e como que eu faço a seleção, a escolha das minhas criptomoedas? É nesse vídeo que você vai aprender tudo isso. Então nesse vídeo eu vou te responder duas perguntas. Qual criptomoeda comprar e quantas criptomoedas eu devo ter na minha carteira? Você viu um spoiler no título do vídeo falando para você não ter mais que 5 criptomoedas na sua carteira. Pode parecer simples, mas presta atenção, tá? São 5 criptomoedas, não são fixas. As criptomoedas mudam conforme as condições do mercado mudam. O mercado pode estar subindo pra caramba no ciclo de alta, como você espera, e ganhar muito dinheiro com isso. Só que dentro dessa alta, as condições do mercado vão mudar e algumas criptomoedas vão performar muito melhor que outras. Isso é oportunidade para quem sabe enxergar. Isso te faz sair acima de todo mundo, sair acima da média e ganhar mais que todo mundo do mercado. Porque todo mundo aí, muita gente pode comprar um valor fixo de criptomoedas na carteira e deixá-la quietinho e segurar para quando o mercado for subir. É uma tarefa muito fácil, muito simples, mas o seu lucro, a sua projeção de lucro, quando você faz isso, cara, eu vou te falar que vai ser uma projeção da média, tá? Você vai ter um lucro assim como a média do mercado e que vai ser assim e vai fazer um dinheiro bacana. Agora, se você quer explorar o máximo do mercado, e eu sei que tem muita gente querendo mudar de vida e fazer muito dinheiro, mas para você fazer isso, você tem que saber lidar com o mercado da forma correta e aproveitar as condições que ele entrega. Então, para você sair acima da média, fazer um lucro colossal, você precisa explorar essas condições do mercado e ter um lucro muito maior que a maioria aqui. E como você faz isso? Mantendo um número fixo de criptomoedas na sua carteira e mudando conforme as condições do mercado mudam. Então essa introdução, vou te explicar como você faz isso agora. Desses exemplos, eu quero te mostrar como que funciona essa composição dessa carteira e como que ela faz sentido e se faz sentido para você seguir comigo no vídeo. Nós temos aqui uma carteira baseada em uma criptomoeda só, uma carteira com 5 e uma carteira com 10. A parte vermelha indica a queda do mercado, o bear market, enquanto a parte verde indica o bull market, quando o mercado está num ciclo de alta. O que isso significa? Significa que se você tiver uma criptomoeda só na sua carteira, ela desvalorizar 93%, grande parte do seu capital vai embora. Tá? Agora, se durante o bull market você tem uma criptomoeda só, ela pode desvalorizar todo o seu capital. Mas aí vai depender de qual criptomoeda você vai escolher. E, cara, temos muitos projetos e você tem que escolher um. E você pode escolher um projeto que não performe bem ou tão bem quanto as outras e pode limitar o seu ganho da sua carteira. Aí já é um problema. Depois disso, nós temos uma carteira com 5 criptomoedas. Você vai ver que algumas durante o bear market, a queda do mercado, performaram menos pior. Então, dentre várias que caíram de 90 a 99%, algumas se seguraram, né, com 70% de desvalorização. Então, essa que performou menos pior, querendo ou não, ela puxa toda a sua carteira para dar uma segurada e não desvalorizar muito. E é por isso que você diversificar é uma ótima saída para se proteger. Mas aí você tem que saber se você vai se diversificar muito ou vai diversificar pouco. Aí que está a questão. Porque se você encher a sua carteira de criptomoedas, na hora da queda pode fazer sentido, isso pode te proteger. Assim como algumas, olha só, desvalorizaram menos do que as outras, isso pode fazer a sua carteira dar uma segurada. Então não desvalorizar muito. Esse é o segredo. Agora, durante a queda do mercado, é interessante você ter algumas criptomoedas se você for manter exposto. E o que entra nessa jogada? O próprio dólar, tá? Você manter caixa é essencial durante uma queda e não ficar 100% exposto enquanto o mercado só derrete. Então você tem que ter uma estratégia de saída conforme o mercado vai subindo. Isso é extremamente importante. Não esqueça de botar dinheiro no bolso. Agora, a situação muda, a condição do mercado muda quando ele está subindo. Quando ele está subindo, você manter uma criptomoeda só é perfeito, mas você vai ter uma tarefa muito difícil de escolher a criptomoeda certa. Agora, quando você tiver 5 criptomoedas, parece um valor razoável, até porque olha só como algumas performam muito bem e podem fazer total diferença na sua carteira. Até porque uma valorizando 2.000%, a gente pode ser um pouco mais otimista, falando que ela valorizou aqui, no caso, 10.000%. 100.000%. Cara, é possível isso? É possível em alguns casos.
Então, assim, faz mais sentido você ter 5 criptomoedas porque você dá mais chance à valorização, ao mesmo tempo que você não dilui totalmente a sua carteira. Se você botar 10 criptomoedas na sua carteira, cara, assim, as que estão valorizando muito pouquinho podem puxar a sua carteira para baixo. Então vale muito mais você escolher sabiamente as suas 5 criptomoedas do que ficar mantendo uma só ou ficar enchendo a sua carteira com várias criptomoedas. Tá? E por que, que o Bitcoin aqui está com X nos dois casos? Porque o Bitcoin eu não considero como uma criptomoeda, tá? Estou falando de altcoins. Então você tem uma carteira com altcoins, são 5 projetos. O Bitcoin fica à parte. Agora, fora o Bitcoin, você tem o resto do mercado. É disso que a gente está falando. Entendendo isso, vamos já começar a composição da nossa carteira aqui. Quanto de dinheiro você vai colocar em cada criptomoeda, já que são 5, então você tem que fazer essa divisão. Como que você vai extrair o máximo do mercado? E para responder essas perguntas, você precisa entender disso aqui. O fluxo de capital que muita gente não sabe no mercado, isso faz total diferença. Esse fluxo de capital, você entendendo ele, vai ser responsável por você ter lucros explosivos na sua carteira nos momentos certos. Muita gente acha que está fazendo uma excelente escolha, um investimento sensacional, só que na hora errada. Quando você sabe fazer um bom investimento na hora certa, você vai lucrar muito mais, vai sair na frente de muita gente. Por isso que o fluxo de capital ele divide em 5 partes. Primeiro, o fluxo do Bitcoin, depois o fluxo das top 10 criptomoedas do ranking, depois top 50, top 100, e aqui que está o ouro, tá? O High Risk Caps aqui, que seria as criptomoedas de maior risco possível. E muita gente já está indo de cabeça nessas. Só que não é assim que funciona. Você vai ver que muitas criptomoedas pequenininhas não estão estourando de valor porque as pessoas não estão focadas nessas criptomoedas, nessa parte de recuperação retomada alta do mercado. O pessoal está focando, como você pode ver pelo comportamento da dominância do Bitcoin, que as pessoas estão investindo o seu dinheiro, o capital do mercado está indo para o Bitcoin. E depois que o Bitcoin faz uma parada, ele sobe, faz uma paradinha, esse dinheiro ele é passado para a próxima etapa, o fluxo de capital muda e ele passa a ser direcionado para o top 10, para as top 10 criptomoedas do mercado. Quando isso acontece, pensa comigo. A pessoa que está investindo no Bitcoin vê que está valorizando demais e fala assim, cara, eu já ganhei muito dinheiro com Bitcoin. Então eu vou pegar esse meu lucro e vou arriscar mais, eu vou buscar mais lucro. Como que eu faço isso? Eu vou subindo o nível de risco da minha exposição. Então, eu vou me expor aqui às top 10 criptomoedas, que é um risco a mais. Aí, quando eu ganhar mais dinheiro com elas aqui, vai fazer mais sentido eu pegar esse lucro do lucro e me expor mais ao risco, que eu consigo fazer isso aqui virar um montão de grana. Como que eu faço isso? Eu passo para a próxima etapa. Eu começo a me expor nas top 50 criptomoedas do mercado. E conforme você vai descendo o ranking, o risco vai aumentando. E qual que é o segredo aqui? Você ir fazendo essa exposição gradativa conforme o mercado vai evoluindo e conforme você vai ganhando dinheiro, conforme você vai gerenciando o seu próprio lucro para você lucrar cada vez mais. Então, quando você chegar nesse ponto de investir nessas criptomoedas aqui de altíssimo risco, você precisa certificar que você está colocando uma grana que não vai te fazer falta. E como que você faz isso? Investindo somente o lucro que você teve durante toda a alta do mercado. Faz sentido para você isso? Eu quero entender se para você faz sentido, porque para mim faz muito sentido, é a forma mais inteligente de você se expor ao mercado, se expor nessas criptomoedas de altíssimo risco, sem botar muitos do seu capital em jogo. Então, essa é a diferença, porque quando você pega todo o seu lucro e vai dividindo nessas criptomoedas, você já começa a botar um monte de sementinha que pode estourar e pode fazer muita grana para você. Assim como essas criptomoedas podem performar ali mais de 10 mil, 100 mil% de valorização, multiplicar o seu capital em 10, 100 até 1000 vezes, dependendo do nível de risco que você se expor. E aí eu te dou duas opções. Você pode montar uma carteira aleatória e deixá-la lá até o final do ciclo, até quando você quiser, com quantas criptomoedas você quiser e quais que você quiser, e deixar lá e daqui a alguns anos olhar, ver se você ganhou alguma coisa. Mas, novamente, isso vai te dar menos dor de cabeça, só que pode limitar o seu lucro, tá? Se você quer realmente mudar de vida e fazer muito dinheiro. Agora você tem a opção 2, que é montar uma carteira para cada fase do fluxo de capital
e saber trabalhar com os lucros. Então você tem que saber navegar em cada ciclo desse aqui e tem como você rastrear isso no mercado. Eu vou te ensinar agora. Presta atenção que o ciclo de alta do Bitcoin costuma durar um pouco mais de um ano. Durante esse tempo você tem que deixar a sua criptomoeda segura, suas criptomoedas seguras de alguma forma, tá? Não deixe na corretora. Quando o seu dinheiro está na corretora, o dinheiro não é seu, tá? A corretora pode fazer o que quiser com a tua grana. Então é interessante você ter uma carteira própria sua. Se você tem mais condição, mais capital, mais dinheiro aí, eu recomendo que você compre uma carteira física, que é a melhor opção para hoje. Quem tem dinheiro, quer manter uma carteira segura, é uma carteira física, tá? Para você comprar uma Ledger, que é a que eu recomendo, eu uso, eu tenho várias dessa aqui, eu recomendo que você tenha uma também para você comprar. O link tá na descrição, tá no comentário fixado. Comprando por ali você ainda dá o suporte ao meu trabalho aqui. Eu vou te explicar o que esse gráfico significa para você não se assustar. Na linha azul nós temos a dominância do Bitcoin. Se você não sabe, a dominância do Bitcoin diz respeito a qual porcentagem de todo o dinheiro do mercado está na mão do Bitcoin. Você vai ver aqui na parte direita que tem a porcentagem, 51,77% neste exato momento que eu estou gravando. Então significa que quase metade de todo o dinheiro do mercado de cripto está na mão do Bitcoin. Quando esse gráfico azul está lá em cima, aqui quando ele bateu em 2019 71%, significa que 71% do capital total do mercado está na mão do Bitcoin. Então o Bitcoin está tendo mais foco, todo o dinheiro está sendo direcionado para ele. Quando esse gráfico está caindo, ele vai lá para as mínimas, batendo 40%, significa que 40% de todo o capital está no Bitcoin. E agora os outros 60% estão nas altcoins, nas outras criptomoedas. Então, o que isso significa? Significa que se a maior parte do dinheiro não está no Bitcoin, está no resto do mercado. E aí que você tem que ficar esperto, porque isso significa que o mercado está focando nas outras criptomoedas. Então elas estão ganhando mais dinheiro, consequentemente essas criptomoedas estão subindo mais. Então essa é a condição do mercado, essa forma que você vai analisar e identificar esses momentos de troca de capital, quando está saindo do Bitcoin, indo para as altcoins. Isso vai fazer você fazer muito mais dinheiro que o normal. Claro que eu vou te explicar melhor isso aqui. E olha como que você vai identificar o momento certo de cada condição de mercado. Quando você enxergar a dominância do Bitcoin subindo junto com o preço do Bitcoin, como nesse caso aqui, olha só que interessante. Você viu o preço do Bitcoin aqui na linha preta subindo, enquanto a dominância do Bitcoin subiu. A dominância foi de 58% para 70%. Então 70% do capital do mercado estava no Bitcoin durante toda essa alta. Significa que todo o dinheiro que o mercado de cripto está absorvendo para crescer de valor está sendo direcionado para o Bitcoin. Isso significa que as outras altcoins, as criptomoedas, não estão estourando como muita gente espera, porque o dinheiro está sendo alocado especialmente no Bitcoin, por conta da dominância, e ela vai te dar essa leitura. Ou seja, nesse momento aqui, você precisa se expor a maior parte da sua carteira de forma segura no Bitcoin. Esse é o jogo. Ah, Douglas, mas as outras altcoins podem estourar. Calma, calma. Sabe por quê? Em segundo momento, quando o mercado começa a trabalhar aquele fluxo de capital que eu te expliquei, ele sai do Bitcoin e vai para onde? Para as altcoins. E como que você vai fazer essa leitura? Olha só agora neste momento aqui, o que acontece com o preço do Bitcoin e a dominância. Você vai ver o preço do Bitcoin aqui nessa linha preta, tá? Nessa região laranja. O preço subiu e estabilizou aqui em cima, enquanto a dominância, a linha azul, ela caiu de 70%, pasmem, para 40%. Saiu de 70% para 40%. Então o Bitcoin antes tinha 70% de todo o dinheiro de cripto na mão dele e depois só tinha 40%. E essa mudança aqui, de esses 30% ali, onde isso foi parar? Para as altcoins. E quando o mercado cresceu, subiu tanto assim, ele expandiu de capital. Como ele tinha muito mais dinheiro que o normal, esse dinheiro foi translocado, foi alocado nas altcoins. Isso causou um estouro absurdo em vários projetos. Foi nesse momento aqui, se você presenciou o período de 2021, o mercado estava tendo uma alta absurda. Você via criptomoedas, altcoins subindo 600, 500% em um dia só, por conta desse fluxo de capital que mudou. Então você tem que saber quando essas condições mudam e identificar esses sinais para você mudar alocar a sua carteira da forma correta, fazer a mudança certa. Por quê? Nesse primeiro momento você se expõe ao Bitcoin,
grande parte da sua carteira, tá? Eu falei com você, 5 criptomoedas você tem que ter nela, o Bitcoin não entra, então você escolhe, você vai investir no Bitcoin e você vai investir em 5 criptomoedas. Essas criptomoedas você vai ter que vai fazer a sua escolha, pode ser entre os top 10 criptomoedas, não vai muito abaixo no risco, mas o principal, neste primeiro momento, nessa região verde, o seu dinheiro tem que estar alocado majoritariamente no Bitcoin, que é a moeda que vai receber destaque do mercado e o capital durante esse momento, tá? Então a sua maior exposição tem que ser no Bitcoin. Não vai comprar só 5 criptomoedas, altcoins e pronto, você está feito. Não. Você tem que esperar o momento certo para você investir, tá? Essa forma segura e inteligente de você aproveitar o ciclo de alta do mercado. Eu sei que tem muita gente fominha, querendo fazer dinheiro infinito aí, investindo um monte de criptomoeda arriscada de primeiro, que vai ser menos dor de cabeça, mas no final você lembra, tá? O mercado de cripto é arriscado, você tem que trabalhar na proteção do seu dinheiro da mesma forma, do mesmo momento que você está se expondo ao mercado. Você tem que ser inteligente, cara, você tem que ser sagaz. E o segundo momento, quando essa mudança, esse fluxo de capital mudar, aí você aproveita para evoluir o seu nível de risco na sua carteira, cara. Olha só que bacana, porque quando ele sai de uma região para outra, você vai pegar o seu capital que estava no Bitcoin, o lucro que você teve, e esse lucro você já vai colocar um peso maior aonde? Nas 5 criptomoedas da sua carteira. E aí sim você está pegando lucro e botando o peso maior nas altcoins no momento certo, no momento que elas estão valorizando e a dominância sai de 70 para 40. E aqui você consegue fazer muito dinheiro. Eu vi muita gente ficando rica, cara, no finalzinho lá quando o Bitcoin estava nos seus 70 mil dólares, 60 mil. Nossa, Douglas, mas quando ele saiu aqui dos seus 10 mil, foi para os 60, não dava para fazer dinheiro ali, não? Dava. Mas essa mudança de capital que faz as altcoins estourarem de valor, isso acontece quando o mercado já está muito expandido, quando o Bitcoin cresce bastante de valor, de preço. Essa é a forma inteligente de você se expor ao mercado. Muita gente acha que agora que o mercado está começando a subir, que é o momento certo para eu socar dinheiro nisso aqui e pronto, comprar vários altcoins. Só que não. As pessoas vão fazer muito dinheiro quando tiver essa mudança de capital. E aí você, novamente, tá? Você pega o lucro que você teve no Bitcoin e vai pegar esse lucro e vai capitalizar nas 5 criptomoedas da sua escolha. E aí você vai fazer uma escadinha. Lembra que você tem aqui 5 níveis de exposição, tá? O Bitcoin, as 10 criptomoedas do ranking, as 50, top 100 e depois os high risk. E como é que você vai saber o momento certo de fazer isso? Você vai trabalhar com lucro. O lucro que você teve no Bitcoin, você vai alocar ele nas altcoins, no top 10. Depois o lucro que você fizer, você vai alocar nas top 50. E aí você percebe que conforme o mercado vai descendo, você vai trabalhando lucro sobre lucro. E quanto o seu risco no mercado diminui, porque você está trabalhando de uma forma inteligente, você está se protegendo ao mesmo tempo que você está se expondo. E ao mesmo tempo, tá? Não esquece isso, realiza lucro. Você precisa colocar dinheiro no bolso à medida que o mercado vai subindo e trabalhando com lucro, em cima de lucro você faz. Você tem certeza que você está fazendo o jogo correto. Porque eu já vi muita gente com o mercado subindo pra caramba, ganhando muito dinheiro, só que quando o mercado virou e caiu, as pessoas não colocaram o dinheiro no bolso. Então se você segue essa premissa, vou comprar um monte de criptomoedas, deixar na minha carteira e nunca mais vou olhar isso aqui, vai correr o risco de subir, subir, subir e quando cair, você não ter colocado nada no seu bolso. Tudo isso que eu te falei, o mercado nem tinha batido o topo histórico ainda em 2021, tá? Ele foi bater depois, ele caiu, ele subiu, rompeu o topo e subiu mais ainda. E detalhe, quando o Bitcoin subiu, você vai notar que nesse momento, eu vou mudar até de cor aqui, nesse momento rosa, você vai perceber que o preço do Bitcoin saiu de 32 para 70, então subiu bastante, enquanto a dominância do Bitcoin permaneceu parada. Então o mercado está expandindo o seu capital e a dominância do Bitcoin está mantendo no mesmo nível. E esse nível que eu estou falando é 44%. Então, 44% do dinheiro total do mercado está no Bitcoin. O resto está nas altcoins. Então o mercado está ganhando, expandindo o seu capital, o seu valor de mercado, só que o Bitcoin não está ganhando tanto espaço assim. Então esse capital está indo na mão das altcoins. Então está tudo direcionado para as altcoins e aqui, novamente, você teve uma segunda chance de fazer um estouro do seu capital. E esse momento foi perfeito para você se expor naquela última categoria de exposição ao risco, que é as altcoins de extremo risco. Até porque a cada escadinha que você vai,
você vai lucrando mais, vai ganhando mais dinheiro. E olha o que está acontecendo agora. Está repetindo a mesma história de antes. A região verde antes está se repetindo. Nós estamos vendo o preço do Bitcoin subindo junto com a dominância. Isso significa que o Bitcoin está recebendo destaque. Claro que tem muita escada para alcançar ainda o Bitcoin, até porque ele está em 51% de dominância. Então, relativamente, a maior parte do capital está no Bitcoin por conta de 1,77% agora. Mas conforme isso vai subindo, a gente pode ter mais vantagens nisso aqui. Então é extremamente importante você entender o momento do ciclo para você fazer a mudança de capital. Novamente, isso aqui vai fazer você se expor no mercado ao mesmo tempo que você vai ganhando dinheiro e se protegendo. Olha só, tá? Isso aqui é uma forma de você se expor se protegendo. A maioria das pessoas se expõe sem se proteger. Quando o mercado vira, aquele lucro colossal que as pessoas tiveram vai embora. E aí, no final das contas, a matemática que fica para a pessoa é um lucro assim. Enquanto quem está fazendo essa transição de capital, aproveitando o fluxo de capital do mercado, vai sair com uma matemática absurda, uma carteira muito mais valorizada. Então, essa é a forma correta de você surfar e aproveitar o máximo do mercado. Você pode chegar para mim e falar assim: Douglas, mas nesse momento o Bitcoin está subindo, sim, saiu de 25 para 42, 15 mil, subiu para quase 50. Enquanto as altcoins, olha só, tem altcoins subindo pra caramba. Sim, só que, novamente, a tendência de alta é do Bitcoin. O Bitcoin está numa tendência absurda de alta. As altcoins não estão com essa valorização toda. Elas estão crescendo de valor, recuperando as perdas que tiveram da última queda. Algumas chegaram a cair 90 e poucos por cento, cara, isso é muita coisa. Então, se subiu 200, 300, 400, 500, tem muita estrada para subir e recuperar o topo histórico ainda, tá? Então, as altcoins estão atrasadas perante o Bitcoin e se expondo no Bitcoin agora você garante uma maior segurança para o seu capital. E novamente, eu não estou falando para você se expor todo o seu capital no Bitcoin, e sim ter 5 criptomoedas bem selecionadas na sua carteira para você também aproveitar todo esse fluxo que a gente está tendo no momento, que é uma valorização, uma retomada, uma recuperação das altcoins. Só que, novamente, o peso da sua carteira precisa estar no Bitcoin para o momento propício você fazer essa mudança de capital para você se expor mais ao risco conforme as condições do mercado vão mudando. Para você ter uma ideia, essa aqui seria uma carteira ideal. Você se expor no Bitcoin e ao mesmo tempo se expor em 5 criptomoedas alternativas, 5 altcoins. No primeiro momento, você tem que aumentar a sua exposição no Bitcoin e menos nas altcoins, tá? Em segundo momento, para você aproveitar o fluxo do dinheiro do mercado, você precisa diminuir a sua exposição no Bitcoin e aumentar a sua exposição nas altcoins. Então, você fazer uma seleção inteligente no ranking e subindo gradativamente, na verdade, descendo gradativamente o ranking e a exposição ao risco. Como que você faz isso? Você entra num site chamado CoinMarketCap. Eu vou deixar na descrição também esse link para você entrar. E aqui você vai conseguir ter acesso ao ranking das criptomoedas. Aqui tem o ranking 1, que é o Bitcoin, 2 o Ethereum, 3 o Tether. E aí você vai descendo, você vai vendo aqui nessa coluna de Market Cap o capital das criptomoedas específicos. Então o Bitcoin aqui hoje tem 831 bilhões de dólares em mercado. Você vai descendo, esse capital vai diminuindo. Então olha só, né? Você vai descendo as criptomoedas agora aqui no ranking 34, temos uma com 2,7 bilhões. Então é bem pequeno comparado ao capital do Bitcoin, que é 831 bilhões. E aí o que acontece? Imagina esses bilhões sendo repassados do Bitcoin para as altcoins, para as criptomoedas. Então aqui se você pegar, por exemplo, 2 bilhões dos 831 que o Bitcoin tem, e jogar nessa moeda aqui do ranking 34, isso significa que já é o suficiente para você dobrar o valor dessa moeda. Agora imagina o que aconteceria caso você descesse lá no ranking, indo na página 6, já pegaria o ranking aqui das 500 criptomoedas, que tem 55 milhões de market cap. Se você pegar 2 bilhões e jogar aqui, você já faz uma multiplicação sinistra desse projeto, consequentemente do seu capital investido. Então, está vendo como é que quando o mercado vai crescendo, expandindo, fica muito mais fácil durante esse fluxo de capital para as altcoins mais arriscadas, fica muito mais fácil delas estourarem de valor? Então, não tem essa de você ficar atrasado, você só tem que esperar o momento certo para quando esse capital for alocado,
você está exposto nessas altcoins. Mas você tem muitos projetos, não tem como você se expor em todos e ganhar dinheiro com todos. Nem todos vão ganhar, muitos vão ser apagados do mercado, isso é inevitável. E para você se expor da forma correta, você tem que trabalhar com lucros. É exatamente isso que você precisa para você lucrar o máximo possível durante o mercado, tá? Se você não sabe mexer ainda nesse gráfico, nesse TradingView, você se inscreve nesse canal que eu vou te ensinar tudo aqui. E aqui eu gostaria de agradecer pela companhia e te desejar um feliz 2024, um ano próspero, maravilhoso e de muito dinheiro no bolso, que pelo menos agora você tem informação para você fazer muito dinheiro agora com você ou com a gente, né? Conforme você vai me acompanhando aqui. No mais, muito obrigado pela companhia e um abração.